Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao primeiro Estúdio F do ano de 2020. Como vocês sabem, o Estúdio F é o programa de debate da TV FETANCE e a gente traz aqui as principais temáticas que atravessam o mundo dos servidores municipais, da democracia brasileira, assim como os debates sobre a Constituição, inclusive dos direitos humanos. Hoje, a nossa temática gira em torno de tudo isso. Gira em torno dos trabalhadores do serviço público, gira em torno da democracia brasileira, gira em torno da Constituição Federal e dos direitos da população brasileira. Eu vou falar com vocês, com os convidados que estarão aqui hoje, sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o financiamento da saúde pública brasileira e todos os atravessamentos que ela vem sofrendo no último período. E para conversar com a gente sobre o Sistema Único de Saúde, eu recebo aqui a médica Terezinha Braga. Ela é membro do movimento Médicos pela Democracia, do SEBRAPAZ Ceará e Nacional e também é da direção estadual do PCdoB. Também é nosso convidado Aldac Sucupira. O Aldac é servidor municipal, cirurgião dentista, é secretário de Saúde do Trabalhador da FETANCE, também diretor da CONFETAN, que é a confederação a qual a FETANCE é filiada, e também é especialista em serviços locais de saúde pela Escola de Saúde Pública do Ceará. O Aldac também está colaborando na Comissão de Epidemiologia do Conselho Nacional de Saúde. Então, para dar início aqui ao nosso debate, vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição de 88. E eu queria ouvir da Terezinha Braga, que é médica, e acho que participou por muitos anos dessa luta, inclusive, né? Não só pela criação do SUS, mas pelo financiamento adequado do SUS, né? Defendendo lá, inclusive, uma política que atendesse ao que foi definido no texto constitucional. Terezinha, o brasileiro reconhece a importância do SUS e sabe o que está acontecendo hoje com essas ameaças que estão colocadas pelo governo federal das políticas de financiamento do SUS? Bem, o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira. Foi um movimento muito interessante que veio a partir da luta pela reforma sanitária e culminou com a construção, durante a 8ª conferência, que foi em 86, nós discutimos muito o sistema de saúde do Brasil. E lá foi aprovada exatamente os princípios desse novo sistema. Na época era chamado de SUDS, que era o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Em seguida, logo, 2 anos depois, foi aprovado na Constituição um capítulo específico para o SUS. E foi fruto de um movimento de profissionais, de trabalhadores e trabalhadoras, da sociedade em geral, gestores, enfim, toda a sociedade compreendendo a importância e a necessidade de que a saúde fosse um bem para todos os brasileiros, né? Participaram desse movimento, que foi um movimento muito ativo, é uma grande conquista, é um sistema revolucionário mesmo na saúde e é um sistema quase no mundo, é o sistema de maior acesso para a população do mundo, né? Um sistema muito avançado. E isso é muito importante, é de fato uma conquista do povo brasileiro. Isso mesmo, Terezinha. O SUS é um dos 10 maiores programas de saúde pública do mundo, né? Talvez em termos de abrangência seja o maior, não de financiamento, talvez porque só aquela porcentagem ali que é atendido nos Estados Unidos, por exemplo, como tem muito mais recursos e uma população maior, já são 18 bilhões. Mas hoje o SUS, por estimativas da Fiocruz, atende cerca de 150 milhões de pessoas, ou seja, está disponível aí diretamente para todo mundo, mas 75% da população estaria sendo beneficiada pelo SUS. Queria saber do Aldac, que esteve presente na última Conferência Nacional de Saúde, que teve a dura missão de tentar referendar, né, as propostas, as medidas que foram tomadas, como lembrou a Terezinha, na Constituição de 88, desde a conferência anterior, em 86, quando foi gestada, né, essa ideia do SUS. Queria saber de você, Aldac, então, esse trabalho da conferência, em que ela girou realmente na defesa desse Programa Universal de Saúde brasileiro? Às vezes, tem algum cidadão que ele chega a dizer assim, o SUS não serve, ou o SUS não me serve. Ele está muito equivocado nesse posicionamento dele, porque tudo que gera em torno de fiscalização alimentar, nutricional, tudo tem participação SUS. Né? Então, a questão dos medicamentos tem participação SUS. Independente do medicamento ele ser direcionado de forma gratuita ou não, porque existe a fiscalização. Né? A Anvisa é SUS. Né? Às vezes, a gente está aí diante de um contexto desse de coronavírus,
é SUS que funciona. A fiscalização nas fronteiras é SUS. A questão que vinha das vacinas. Todo mundo recebe vacina, mas às vezes não quer compreender que ali é SUS. Ali é SUS, é uma ação SUS. Você tem seu filho vacinado até os idosos vacinados. Então você tem toda a população vacinada. Você tem toda uma população que consome produtos que são fiscalizados via SUS. Então esse é o SUS brasileiro. O SUS brasileiro é imenso. Infelizmente existe essa falta de compreensão não tem a divulgação como é para ser. É um fator negativo essa questão da divulgação de onde chega o SUS, até onde chega o SUS, e muitas vezes fica um pouco a mercê e você nos incomoda quando as pessoas dizem o SUS não serve, ou o SUS não. O SUS tem as dificuldades dele, é um jovem de 30 anos, o SUS, e que precisa ser atualizado, né, diariamente ou em momentos que são necessários, precisam ser revistos as suas formas de atuações. O SUS hoje, cada vez mais, ele precisa ser trabalhado para uma população que está cada vez mais adoecida, principalmente agora após essas reformas, com esses índices altíssimos de desemprego, né? Isso vai gerar muita coisa que vai precisar, muita coisa quando eu digo situações de saúde, né? Principalmente de ordem de saúde mental, que vai levar a nossa população a um adoecimento. O desemprego, o desestímulo, a falta, né, de investimentos por parte do governo federal e, por consequência, do estadual e do municipal nas unidades de saúde, isso vai levar também a uma precarização de serviço e também um adoecimento dos profissionais. Isso é muito mais grave também, precisa ser abordado e as pessoas precisam compreender também a gravidade disso. Além da nossa população, que já temos aí 17 milhões de desempregados, 30 milhões de desempregados, outros desassistidos, né, ou subempregados, e aí você ainda tem a parte profissional que também vem com adoecimento, porque quando você não tem valorização do trabalho e também não tem investimento onde você trabalha para você, nos locais onde você está lá para dar o seu melhor para a população, fica bem difícil e a tendência é de ter o adoecimento mental também desse profissional. A gente percebe que há um aumento da demanda do SUS, e você citou bem, né? A partir do momento que a gente tem mais desempregados, tem menos pessoas que, por exemplo, poderiam estar dentro de um plano corporativo de saúde, como acontece em muitas empresas. Ao chegar mais pessoas para serem atendidas pelo SUS, ao mesmo tempo o SUS perde recursos em medidas tomadas aí ao longo dos 2 últimos governos, pelo atual governo e pelo governante anterior, através da chamada emenda dos gastos públicos, né, que criou aí um contingenciamento de despesas, um teto de despesas no plano federal, que é repassado aos estados e aos municípios. Hoje se estima que 30% das receitas da Seguridade Social tenham sido reduzidas as receitas da Seguridade Social tenham sido reduzidas em 30%, e isso afeta diretamente a saúde, que está incluída aí dentro. Dentro dessa ótica de desfinanciamento, Terezinha, como é que a gente consegue manter a rede sendo atendida, né? Como é que a gente consegue manter os serviços de saúde funcionando quando o próprio Estado brasileiro, né, de alguma forma boicota o seu principal programa de atenção básica? Bem, Rafael, essa é uma questão muito grave mesmo, né? Porque nós falamos anteriormente o quanto foi importante conquistarmos o SUS para o nosso país, né? Que permitiu o acesso universal, que é uma coisa fundamental. E agora, o mais grave é que nós estamos, quer dizer, o Estado brasileiro está submetido a um processo de desmonte, em vários níveis, né? Em várias questões, e a saúde é onde eles também têm o interesse de desmontar. Não é à toa toda essa ação no sentido de dificultar o financiamento, essa questão que é conhecida como PEC da morte, né? Que é a PEC que faz o PEC do teto dos gastos, que é conhecida como PEC da morte, porque se nós já tínhamos problema, porque sempre tivemos problema com o financiamento, e sempre lutamos para que o SUS tivesse um financiamento maior, porque conquistamos o SUS, mas em todo o período dele, nesses 30 e poucos anos, foi de que nós procurássemos consolidar o SUS, né?
fazer com que ele passasse a ser reconhecido por todos os brasileiros, que houvesse uma defesa, e a gente trabalhou muito nesse sentido, né? Aqui no Ceará, por exemplo, nós tivemos vários movimentos de defesa do SUS, e ainda existem, né? À época, quando eu presidia o Sindicato dos Médicos, nós fizemos uma grande ação no sentido, junto com as demais categorias, fizemos um grande movimento em defesa do SUS, porque naquele momento se previa uma iniciativa no sentido de privatizar os hospitais públicos, coisa que agora a gente está numa ameaça bem real, né? Como você mesmo falou, essa emenda que está aí colocada, que institui uma empresa pública para uma empresa privada para tratar da atenção básica, né? Então, o SUS sempre conviveu com as dificuldades, a gente sempre precisou ter muito movimento, os profissionais, a população se envolveu muito para que a gente pudesse conquistá-lo e, ao mesmo tempo, dar a ele a dimensão necessária que ele precisa ter. Agora, a situação é muito mais grave. Eu acho muito interessante essa iniciativa de vocês, de ter um debate que trata do SUS, porque nós precisamos, de fato, conversar com a população, envolver a população nesse movimento de defesa do SUS, porque além das dificuldades maiores, que, como já foi colocada, a questão do emprego, né, o pouco acesso ao emprego, a questão dos direitos trabalhistas que estão sendo desmontados, enfim, várias questões que vêm no sentido de dificultar a vida do povo, a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, tem especificamente uma ação direta de desmonte do SUS. E isso é extremamente grave. Há pouco eu vi uma reportagem que mostrou o número de unidades de UPAs construídas e não em funcionamento no nosso país. O que é isso? É um desmonte, né? É a utilização, quer dizer, você investiu em fazer aquelas unidades, a população precisa, porque a gente sabe que tem um grande número de pessoas que não têm assistência, o que foi modificado com a atuação dos Mais Médicos, né, do programa Mais Médicos, que agora vem modificado, né, no sentido de dificultar. Então, a gente precisa envolver a população. Nós já temos uma resposta importante da população, no sentido de, ao longo de todos esses anos, as conferências de saúde, elas são descentralizadas. Já foi a 16ª Conferência Nacional de Saúde, né? Que é a 8+8. Mas ela precede da realização de conferências estaduais, conferências municipais, do envolvimento, né, da população, o próprio Conselho Nacional de Saúde. Hoje em dia, ele tem um trabalho muito importante no sentido de instituir os conselhos dos estados, os conselhos dos municípios, os conselhos locais, né, que têm uma importância muito grande. Então, já tem um segmento grande da população que tem, não só precisa do SUS, utiliza o SUS, mas já participa do processo de construção do SUS e consolidação. Agora, a situação é muito mais grave, porque nós corremos o risco do nosso sistema ser destruído. E a gente precisa levar essa questão para toda a população, para que ela compreenda a necessidade do envolvimento de cada um, de cada uma, na luta por esse sistema, que é fundamental, é muito importante. Como falou o colega, o Sistema Único de Saúde, todas as questões que são de alta complexidade, é o SUS que responde. Mesmo que você tenha plano de saúde, você termina no SUS, para radioterapia, nos transplantes, ou mesmo nos acidentes, para onde corre a população, tendo ou não tendo plano de saúde. Ela vai para os hospitais de emergência das cidades, que são públicos. Então, todos, indiretamente ou diretamente, temos e nos beneficiamos do SUS. Portanto, é uma questão fundamental, necessária, a gente ampliar esse movimento de defesa do SUS. É urgente isso, né? E eu acho que um programa como esse contribui para sensibilizar, para mostrar a importância e para envolver também, né, o conjunto dos trabalhadores e também a população em geral. Isso que a Terezinha está colocando é bem importante, porque a gente talvez precise que aconteça, como tivemos aí nas manifestações em defesa da educação, ações coletivas de rua para defender o SUS como
uma política também que precisa ser lembrada pelo povo brasileiro e tão necessária, porque ela afeta diretamente, né, nosso dia a dia, tá? É o que determina a nossa vida ou não, inclusive. Continuando dessa discussão sobre financiamento, eu queria ouvir do Aldac sobre a desvinculação da Receita da União, chamada DRU, que precisa ser aí discutida pelo Congresso Nacional por iniciativa do governo Bolsonaro. Já era uma medida que o governo Temer quis implantar, né, a desvinculação de receitas da saúde, você vai explicar direitinho para o pessoal, mas automaticamente ela tira a obrigação do Estado de ter a reserva orçamentária para uma política, como por exemplo a política de saúde, a política de educação. Fala um pouquinho para a gente sobre o perigo que é eu, como cidadão brasileiro, perder, né, esse direito de vinculação de receitas e deixar o gestor livre para gastar o dinheiro do povo brasileiro como quiser. Porque eu acho até que a vinculação de receita era uma medida até para fazer os governantes andar na linha. Fala um pouquinho sobre isso, Odar. Rafael, vamos tentar de forma bem sucinta para que as pessoas compreendam. A desvinculação, o perigo, né, dessa desvinculação é que você tira a obrigatoriedade do mínimo. Porque quando se tem na Constituição a obrigação de, no mínimo, aquele percentual ser investido tanto em saúde, educação, ações sociais, aquilo ali era o mínimo. E nunca, ou quase nunca, o governo investia um pouco a mais do que aquele mínimo. Ficava só daquele mínimo, no limite daquele mínimo. A partir do momento que você tem essa desvinculação 100% do recurso, o risco que nós temos é justamente de um subfinanciamento maior ainda. O nosso SUS ele sempre foi subfinanciado. Nós sempre lutamos para que houvesse um financiamento melhor, como já colocou a Terezinha. Mas, a partir do momento que você desvincula todas as receitas e não tem aquela obrigatoriedade, o risco que nós temos é de uma precarização maior ainda, são de mais unidades de saúde fechadas ou tendendo a ser privatizadas, que é essa tendência que se põe nessa atual gestão, né, de governo federal. O que nos preocupa é essa mudança, né, de pensamento, de que o privado é que é bom e que o público nada presta, ou que a presença do Estado ela tem que ser mínima. Não. Tem ações e tem locais que a presença do Estado ela tem que ser, não digo máxima, mas quase que na sua totalidade. E saúde e educação de qualidade, ela precisava de uma participação maior do Estado, né? Que essa política de saúde e as políticas educacionais, o Estado tivesse mais presente do que nunca. E que aos mais abastados, e aí sim, por opção, né, por não digo um capricho, mas por seu querer, de você buscar no serviço privado, né, um upgrade de alguma coisa que você não tivesse satisfeito no público. E aí a gente recai mais uma vez na condição do nosso povo. O nosso povo ele é pobre. O nosso povo ele precisa de um SUS gratuito, universal e de qualidade. E aí a gente precisa, nesse momento, que as pessoas entendam que a partir do momento que vem uma desvinculação dessa, você vai ter menos recurso ainda, né, proposto pelo atual governo. Porque se o atual governo ele já desmobiliza, né, a saúde e o corpo da saúde como um todo, não sou eu que digo, são as ações deles que estão aí. Hoje nós já não temos a obrigatoriedade dos profissionais do NASF, que era o núcleo, né, de atenção, de apoio à saúde da família, a estratégia de saúde da família. Nós não temos mais, né, a obrigatoriedade do NASF. Então, se você, numa política que estava dando certo, ou tinha começado a caminhar de apoio, você já tem um corte sem nenhuma justificativa, você imagine a partir de então, se você, de forma oficial, você tem uma desvinculação total da receita. Então, você não vai ter os gestores eles não vão ter obrigação nenhuma de cumprir com o mínimo a saúde, né? Então, você vai permitir só que a sensibilidade do gestor, que vai levar a um investimento maior em saúde e educação, infelizmente, a formação do nosso povo, historicamente, não permite que a gente ponha na mão
de um cidadão, né, essa situação de sensibilidade a investir nas políticas públicas. A gente precisa ter mecanismos, né, nós precisamos ter mecanismos que levem os gestores, tanto a nível federal, estadual e municipal, a ter a obrigação no investimento, a ter a obrigação nas unidades básicas de saúde, nas unidades ambulatoriais, né, nas unidades hospitalares. A gente precisa compreender o quão grave é essa situação que está posta para a nossa população, principalmente porque hoje em dia existe uma privatização parcial da saúde, né, por conta que boa parte das unidades de saúde estão postas sobre as organizações sociais, as famosas OS. São essas que estão, né, determinando e fazendo as gestões. E gestões trazidas com uma visão privatista da saúde, e não de uma saúde pública de qualidade. O que se observa são só números. Você não tem uma humanização do atendimento. A gente precisa atender o cidadão brasileiro de forma diferenciada. O atendimento precisa ser mais humanizado, a gente precisa ter a valorização do trabalhador, né? Esse trabalhador, ele precisa ser estimulado, e o estímulo não vem só com dinheiro, não são altos salários, não. É você ter uma educação continuada, é você ter um posicionamento, ter um plano de carreira determinado para que esse possa fazer a opção, inclusive, de ser um profissional de saúde do serviço público em detrimento do serviço privado. A gente precisa formalizar as carreiras públicas da saúde. A gente precisa formalizar não só a carreira do médico da saúde, mas do dentista, do enfermeiro, né, dos técnicos de enfermagem, dos técnicos de saúde bucal, né, dos próprios agentes comunitários de saúde e de endemias. Né? Então, existe essa preocupação. Né? Hoje, o que se vê é uma visão distorcida das coisas, achando que tudo que é privado é bom. Não é bem assim. Né? A gente precisa ter esse discernimento, precisa trazer essa discussão para a nossa população. É uma discussão bem ampla, mas que precisa ser trazida, porque tudo que se passa é através de notícias curtas, que aí vão para as redes sociais e dali se transformam em verdades. Então, um tempo desse, a notícia era que as agentes comunitárias de saúde não trabalhavam. Poxa vida. São pessoas que elas têm o compromisso, estão nas suas áreas, estão nos seus territórios, participando dia a dia, né, da mobilização, de trazer principalmente o esclarecimento, faz a ponte entre as residências e os profissionais nas unidades de saúde. Então, isso é, no mínimo, né, uma maldade com determinada categoria. E isso vem se espalhando por tempos e tempos. Né? Querem, às vezes, transformar agente comunitário de saúde em técnico de enfermagem, né, por uma via que não é a usual, através, né, do conhecimento, ou através de um cursinho técnico, como quiserem fazer em outro momento, e isso também não é interessante, né, que se aconteça. Então, precisa ter uma discussão mais ampla. O controle social, ele precisa ser escutado. Né? E o mais grave hoje é que todas essas medidas que estão postas pelo governo federal, eles nem passaram no Conselho Nacional de Saúde, sequer nos conselhos estaduais, muito menos nos municipais, e nos conselhos locais, também essa discussão ela só vai chegar quando tiver tudo posto. E a gente precisa que a nossa população acorde e que esses conselhos locais, como a Terezinha já trouxe aqui, né, esses conselhos locais, eles cada vez mais sejam fomentados, essa criação dos conselhos locais. Quanto mais conselho local em cada comunidade nós tivermos esse conselho local de saúde, mais fortalecido fica o SUS, mais fortalecido fica aquela comunidade, né, mais fortalecido fica o município. Nós temos uma experiência de conselho local de saúde lá em Crato, que é interessante porque as localidades que tiveram esses conselhos instalados, a nossa população é muito mais crítica, e aí a gente tem uma resposta melhor do poder público, né, e também dos profissionais de saúde. Existe um comprometimento maior, inclusive, desses profissionais, existe uma atenção mais ampliada, existe uma vigilância
mais acentuada. Isso é muito positivo. Acredito que essa fosse a melhor forma, né, de trazer esses pontos e fazer esse controle aí e também barrar essa questão da desvinculação total dos recursos da União. Então, mas você que chegou agora, a gente está aqui no debate sobre o Sistema Único de Saúde, é o seu Estúdio F, que recebe hoje a médica Terezinha Braga e o cirurgião dentista Odaque Sucupira. E eu vou fazer uma nova pergunta aqui para a Terezinha. Vamos falar sobre o programa Médicos pelo Brasil, porque no alto do egoísmo do governo Bolsonaro, eles não aceitavam a possibilidade da continuidade do Mais Médicos, que era um programa criado pelo governo Dilma no ano de 2013. O Mais Médicos foi criado justamente para poder atender as regiões mais longínquas do Brasil, né, e as grandes periferias brasileiras que, dentro do sistema, né, atual de funcionamento da saúde pública brasileira, vinham sendo desprivilegiadas porque não havia, por parte inclusive da classe médica, o interesse de ir, por exemplo, para uma aldeia indígena, ou mesmo uma dificuldade dos médicos brasileiros de ocuparem espaço dentro do interiorzão do país, né, regiões mais longínquas. Houve um investimento, inclusive, de médicos estrangeiros que passaram, naquela época, a compor parte das equipes dos Mais Médicos, e a gente viu, num primeiro momento, né, na implantação do programa, uma grande revolução, que foi o fato de a população brasileira acessar esses serviços, né, de consultas médicas regulares, e os municípios mais distantes dos centros urbanos terem, de fato, essa atenção, né, com a saúde pública mais direta à população, para além dos serviços básicos de saúde, mais ou menos fazendo consulta, prevenindo doenças, que é o papel, inclusive, também do SUS. O Médicos pelo Brasil, ele surge com a criação de uma agência de atenção básica, e ele altera o modelo de formação também dos médicos, instituiu uma bolsa de R$12 mil. Uma outra grande mudança é que essa agência ela passa a fazer a gestão privada, né? Ela tem poderes como se fosse de uma OS, de uma organização social, como citou o Odaque, que vai realmente terceirizar a gestão, né, de uma questão que deveria ser do poder público, deveria ser feita pelo Estado. Há também uma discussão de que as periferias das grandes cidades estariam excluídas dessa proposta, e o papel prioritário do Estado na fiscalização também dessa política. Terezinha, o programa Médicos pelo Brasil vai funcionar nesse modelo que ele está sendo gestado? A gente até agora já tem 1 ano de governo Bolsonaro, a medida provisória quase caducou no Congresso, na reta final conseguiram aprovar, faltando 2 dias para ela perder a validade, teria validade inicialmente de 120 dias, ainda tem essa figura autoritária da MP, né, da medida provisória, que o governo Bolsonaro não dialoga com o Congresso, não dialoga com a população, não dialoga com a classe médica e impõe, né, os seus desejos. Queria entender com você quais são os perigos colocados, né, porque a gente já percebe que há uma diferença brutal em relação ao que vinha sendo implantado no país. Bem, Rafael, o programa Mais Médicos, ele foi um programa importantíssimo para o nosso país, respondeu a uma necessidade real de atenção à saúde que existia, como você mesmo falou, nas populações longínquas, nas periferias das grandes cidades, onde não havia acesso nenhum a qualquer atenção à saúde, né? Então, a criação daquele programa foi um avanço muito grande. Estender para o conjunto da nossa população a atenção à saúde, né? Foi criada respondendo à necessidade, inclusive, dos próprios prefeitos, que colocavam a necessidade de como resolver, porque eles não conseguiam dar resposta a essa necessidade da população. E foi um sucesso. Integrou, porque a gente sabe que Cuba é um país extremamente solidário no que diz respeito à saúde, né, dos outros países. Cuba sempre, os seus governantes sempre colocam, e os profissionais respondem muito bem a essa questão quando é chamado para cumprir uma missão de solidariedade, e Cuba colocou isso. Foi feito um acordo com a OPAS, um acordo super transparente, e que muitos médicos cubanos responderam a esse programa, não só cubanos, que foi na sua maioria, né? Tiveram outros médicos formados no exterior, inclusive brasileiros formados no exterior. E também estava aberto para brasileiros, né?
Então, foi um sucesso. A gente viu o quanto nós tivemos a oportunidade de ver quando esse programa foi extinto. Na verdade, o governo cubano, na sua altivez, retirou os profissionais. Quando percebeu que estava sendo desmontado, de fato, a gente viu o quanto que muitos médicos, primeiro os próprios médicos, depois a população, tiveram atitudes assim, de agradecimento, de solidariedade, quando eles tiveram que sair, né? Voltar para o seu país, demonstrando o quanto eles responderam, o quanto eles se identificaram com a nossa população, né? No atendimento humanizado, próximo da população. Então, o que eu acho é que esse programa novo que esse governo está instituindo, primeiro, ele tem a necessidade de fazer o desmonte. Ele quer descaracterizar tudo que vinha funcionando bem, né? Imprimir a sua marca, só que é uma marca que vem junto com ela o desmonte da atenção, vem junto com ela a privatização. É uma coisa que ocorre, na verdade, é um programa que ele tem, a questão da saúde, é uma parte. No Brasil como um todo, e nas diversas áreas, ele tem agido da mesma forma, no sentido de fazer a entrega das nossas riquezas, das nossas empresas públicas, né? Por exemplo, agora a Petrobras, ninguém está divulgando a greve da Petrobras, né? As grandes canais, eles não estão divulgando a greve dos trabalhadores, e eles estão essencialmente lutando em defesa da Petrobras, principalmente isso, né? Por quê? Porque também tem por parte do governo o interesse de vender a Petrobras, como também a Eletrobras e outras estatais brasileiras, né? Então, eu vejo que ele imprime na saúde, objetivamente, ele imprime um modelo de desmonte, de descaracterização e, ainda mais grave, de privatização da saúde. Isso é muito sério. Ter uma agência que vai cuidar da atenção primária, de modo... uma agência privada para cuidar da atenção primária, isso é de uma gravidade muito grande, porque a gente sabe que a atenção primária, ela trata da promoção da saúde, também da atenção, mas da promoção. Ou seja, é o primeiro passo de entrada no sistema de saúde. É onde a população tem acesso a toda a problemática, tudo que lhe permite ter acesso à saúde através da atenção primária. Porque a atenção terciária, depois vem a atenção secundária e a atenção terciária. Quer dizer, todas as três atenções, elas são de fundamentais importância e se relacionam. Mas se você trabalha bem a atenção primária, você vai permitir que a população tenha mais acesso à saúde. Com isso, diminui os agravos, né? E torna que vai deixar que, de fato, chegue a atenção primária, a terciária, secundária e terciária, aquilo que, de fato, é objetivo, né? Acontece. Mas, principalmente, você cuida da saúde, de que possa ser permitido ações que vão cuidar da saúde e não da doença, né? Então, isso é que permite a atenção primária. Se você passa a atenção primária, deixa de exercer sobre ela uma ação de Estado, você transfere responsabilidades, então o que vai vir daí de consequência, você nem tem como medir, mas nós já sabemos que com certeza é uma coisa muito grave. Então, eu acho que é um risco que a gente precisa alertar. É uma tentativa de desmontar o Sistema Único de Saúde, é mais um viés do desmonte do SUS, o que nos leva a desenvolver um trabalho no sentido de envolver as pessoas para que a gente defenda de fato o SUS. Sei que não é uma coisa fácil, porque, no geral, as pessoas estão nas suas vidas, nos seus cotidianos, e envolver, e ele chegar a compreender que ele precisa participar desse momento, desse movimento, é preciso que chegue até ele o problema, né? Então, só com convencimento político, às vezes, a gente não consegue. Por outro lado, a gente não vai desistir, né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. E essa é uma questão séria, né? Quer dizer, você privatizar a saúde é uma coisa grave, em todos os níveis. Transferir a responsabilidade dos hospitais para as organizações sociais é grave, mas a gente está vendo que isso é um programa que esse governo está imprimindo, porque está chegando, inclusive, na atenção primária, né? Isso é muito sério, é muito grave. Queria continuar ainda com a Terezinha nesse ponto, porque é uma preocupação que as prefeituras tinham naquele momento do Mais Médicos e que
prevalece nessa tentativa do atual governo, inclusive de cadastrar médicos. A gente soube que na primeira oportunidade que houve o cadastro desse programa federal que está substituindo Mais Médicos, sobrou vagas, né? Porque há uma dificuldade de repor os profissionais cubanos que no primeiro momento vinham sem nenhum, medo de ocupar, né, esses centros periféricos, essas regiões longínquas do país. Tem até um dado interessante aqui que há 450 mil médicos concentrados no sudeste do país. Talvez seja uma das boas explicações para a gente ter aí a dificuldade de ter médicos, por exemplo, lá no interior de Quixadá, né, como recentemente a gente debateu com um professor, inclusive, que estava debatendo de como as faculdades de medicina, que hoje custam entre 10, nas privadas, né, que custam entre 10 mil a 12 mil a mensalidade, muitas vezes a remuneração desse médico na prefeitura municipal não vai ser alcançada em 10 mil ou 12 mil reais. Isso cada vez afasta mais esse interesse dele, talvez, de ocupar essas regiões, mas onde estão, de fato, os graves problemas, onde, por exemplo, a gente ainda tem doenças que não poderiam, né, estar instaladas no Brasil, porque são facilmente tratadas, a gente morrendo de verminoses, por exemplo. Então, há uma dificuldade da gente ter, de alguma forma, os médicos brasileiros, pela própria cultura da formação do médico, de alguma forma, com pouca discussão sobre humanização na universidade, ao mesmo tempo, a maioria dos médicos brasileiros são filhos das elites e estão nos grandes centros urbanos se formando e querendo continuar lá para trabalhar? Você colocou bem, Rafael. De fato, é uma questão de formação mesmo, né? Qual o modelo pelo qual a gente se rege? Compreender que a saúde pública é importante é uma questão que a gente precisa mudar na nossa formação mesmo, né? Na formação do médico brasileiro. O estímulo à especialização precoce, isso é uma coisa muito complicada, que já vem sendo debatida há muito tempo. De qualquer maneira, mais recentemente, nós temos percebido que tem havido um interesse dos médicos mais jovens, por exemplo, em passar a atuar, ter compreensão da saúde pública, né? Não ter imediatamente estar querendo, embora haja um estímulo para que ele entre logo na especialização, o mercado pressiona, mas é preciso que essa situação seja modificada. Nós vimos agora, nesse mais recente chamamento dele, quando os médicos cubanos saíram do programa Mais Médicos, né? Ele abriu para os médicos brasileiros, nós vimos que muitos médicos brasileiros se interessaram e se inscreveram. O que é que a gente observou de denúncias que eu pude perceber? É de que eles se inscreviam e já dava como fechado, já tinha sido completado o número de médicos para aquela cidade. Uma coisa estranha, passavam um dia, 2 dias tentando se inscrever, não conseguia, e quando tentava, não, já estava preenchido. Depois, eu mesma, indo na cidade do interior aqui, ainda no mês de janeiro, percebi que as cidades estavam sem médicos. Eu digo, mas como pode? Se o programa dizia que o médico já tinha aderido àquele programa, né? Na verdade, ficou uma interrogação no ar se esse governo não manipulou para imediatamente dizer que tinha havido uma aceitação da sua chamada e e na verdade isso não era verdadeiro e a população ficando desassistida. O certo é que ainda tem muitas cidades no Brasil e no Ceará que estão sem assistência à saúde, né? Que é uma necessidade você levar essa assistência ao conjunto dessa população e que nós temos que brigar para que isso seja também de forma universal, como o Odak aqui colocou. A saúde é um bem universal. Então, não pode ser uma política de governo. Esse governo quer e ele desmonta o que estava sendo feito e ele imprime um outro programa do jeito que ele, da concepção que ele tem. Nós temos que compreender que saúde, assim como educação, deve ser uma política de Estado, que ultrapassa governos. Nós não podemos ter que cada governo faz o seu modelo e esse modelo pode ou não responder ao interesse da população. Por isso mesmo é que há toda uma luta. O Conselho Nacional de Saúde tem tido uma ação muito interessante nesse sentido, né? Tem debatido nas suas instâncias a defesa da atenção universal, do acesso universal à saúde, de que você
permita que a atenção primária seja de acesso para todos, né? E eu acho que o programa Mais Médicos era um programa que respondia melhor a essa questão do que esse programa que está aí colocado, que corre risco. Qual o interesse? Uma agência privada, ela não tem interesse. O interesse dela é lucro, né? Se ela vai gerenciar, provavelmente o Estado vai pagar para essa agência para administrar, para fazer a gestão. Então, já há um desvio de dinheiro desse ponto de vista, né? E os interesses, a gente já tem exemplos, né, de várias cidades no nosso país, isso mais na atenção terciária, onde foram colocadas essas agências, que eram as OS, para responder pela gestão, o resultado foi terrível, né? Não respondeu, o problema de saúde continuou. Então, nós precisamos, e aí eu acho que, como o Odak falou, ele faz parte, ele está numa instância do Conselho Nacional de Saúde, não é isso? Numa comissão, é um local, mas ali já tem como fazer interação com os demais, né? No sentido de que seja feito um amplo movimento nacional, e isso a 16ª indicou, de defesa do SUS, em todos os aspectos. Nós precisamos, nós profissionais de saúde, já temos de qualquer forma alguma ligação e nos sensibilizamos, mas é preciso que, além dos profissionais de saúde, além dos estudantes, que a gente sensibilize os demais segmentos e a própria população para essa defesa. Eu acho que isso é uma coisa urgente. Da mesma forma que nós precisamos defender o Brasil, que precisamos de uma frente ampla para enfrentar esse governo como um todo, né? É uma exigência nacional hoje que a gente constitua essa frente ampla que possa reunir a todos que têm compromisso com a democracia. Nós precisamos trazer isso para a saúde. E o SUS o acesso, a democracia na saúde, né? Na verdade. Então, eu acho que é uma coisa assim, muito importante que a gente precisa fazer. Então, dentro dessas políticas que estão sendo modificadas pelo governo federal, tem mais uma novidade. A novidade são as novas regras para a atenção primária, no ponto de vista do lançamento de um novo programa que modifica o modelo de financiamento ao DAC, dos recursos que são, né, destinados pelo governo federal para a saúde pública nos municípios brasileiros. Uma das primeiras avaliações feitas do Previne Brasil, né, que é o programa lançado pelo governo Bolsonaro, é de que há uma queda no controle social. Como você mesmo falou numa das outras respostas, essa política vem sendo construída sem o aval do Conselho Nacional de Saúde. Os repasses para os municípios podem vir a menor. Vamos imaginar, ao tirar aqui a receita que era vinculada ao número que está no IBGE, ele coloca a possibilidade desse número ser aumentado ou diminuído pelo que é avaliado pela atenção básica. Só que numa cidade onde já tem problemas na atenção básica, automaticamente já sabe que a gente não vai ter um número alto, né, de registros desse tipo, o que pode levar, inclusive, a um desfinanciamento completo da localidade. Queria que você fizesse uma avaliação. Num primeiro momento, se fala numa queda gigantesca, os recursos são na ordem de 2 bilhões de reais. Podem ser, Odak, administrados dessa forma, com tamanha modificação do conceito atribuído e criado pela Constituição e pelo próprio SUS? Assim, a gente precisa respirar fundo para digerir a informação, porque ela é bem complexa. A gente vai sair de um modelo de financiamento que ele já vinha sendo implantado. A gente tinha um PAB fixo e um PAB variável. Para quem está nos escutando, nos acompanhando, esse número era trazido através do Instituto Brasileiro de Geografia, né, do IBGE, e daí se fazia o repasse de forma per capita, né? E você tinha ainda umas questões variáveis que também era mais um montante repassado para os municípios. Da forma que está posta hoje esse Previne Brasil, esse financiamento, o que é que pode vir a acontecer? O que pode vir a acontecer é que em municípios menores, onde existe também uma dificuldade muito grande em relação às questões de financiamento como um todo do município, né, a saúde também ela ser mais penalizada ainda, porque nós temos situações particulares
de municípios muito pequenos, e aí daí essa ideia esdrúxula do ministro da Economia de acabar com não sei quantos milhares de municípios e retorná-los, né, aos municípios de origem, e ele esquece que existe a ligação cultural, né? A gente não pode simplesmente chegar ali, não, esse município vai deixar de existir a partir de hoje. Essa questão do financiamento, ela recai nisso aí, porque nós temos cidades no Brasil que elas têm populações que elas são muito perenes. Então, ela tem uma população, mas que aquela população, muitas vezes, elas se deslocam em determinado tempo que vai para outro local. Vou citar um exemplo. A gente tem no Ceará determinadas cidades que, quando é na época da colheita da laranja, vão para São Paulo, quando é no corte da cana-de-açúcar, vai para Alagoas e tudo mais. E depois essas pessoas retornam, né? E aí esse cadastro ele vai ficar perdido, porque pela proposta que está lá, tudo é avaliado a cada 4 meses. E esse é um problema, porque hoje a gente tem cadastrado no SUS somente em torno de 40%. Era o último número que nós tínhamos, era que eram 42% somente da população que era cadastrada. Nós temos pessoas dentro dos municípios, por exemplo, no município de Fortaleza, que não tem nem cartão SUS. Né? Não tem nem cartão SUS. Então, vou trazer o Cariri para a discussão. Nós temos na cidade do Crato, hoje, em torno de 60%, né? Temos áreas que são descobertas de agente comunitário de saúde, né? Então, vai ter que se fazer todo uma ação, né, para poder levar pessoas e profissionais, não só o agente comunitário de saúde, mas também já foi posto para todos os profissionais lá no Cariri que iam precisar do médico, do dentista, do enfermeiro para poder fazer esses cadastramentos, para que não tenhamos percas, né? Porque você imagine, se hoje a saúde ela já está sendo precarizada, a gente já tem a dificuldade, né, de melhoria das unidades de saúde, da valorização desses profissionais. Você imagine vindo recurso a menos, que é o que está posto aí, né? E isso pode sim, boa parte dos municípios, principalmente os menores, receberem recursos a menos, o que é de uma covardia extrema. E aí o que é a nossa preocupação? É que esses municípios menores, não recebendo um quantitativo adequado para financiar a sua saúde, essa sua população ela comece a migrar para cidades maiores, onde essa possa comportar, e essa cidade, por sua vez, ela já não vai ter o suficiente para absorver essas pessoas que estão em deslocamento. A gente fala muito em atendimento regional, para poder, né, otimizar o dinheiro da saúde, mas da forma que está posta, é preocupante como vai se dar esse financiamento, né? A princípio colocaram somente, e aí tinha o item de financiamento que estava diretamente ligado ao cadastramento de cada pessoa, né, do cadastro por pessoa, vinculado às unidades de saúde, à equipe de saúde, e junto com uma de atendimento, da quantidade de atendimentos que eram feitos, e aí esse dinheiro era calculado dentro de uma matemática lá que tem pesos, né? Os 7 pontos iniciais que vão ser avaliados em 2020 são os 7 primeiros pontos. São 7 itens. Cada item desse tem um peso, e aí esse peso, quando junta os 7, dá o número de 0 a 10. Né? Então, é uma matemática diferente do que a gente estava acostumado a receber. Então, a gente precisa primeiro entender como vai ser essa matemática, e aí vai ser um problema tanto para os municípios, como também para a população, que vai começar a escutar, talvez, mais nãos e sem compreensão do que é a política nova que está sendo posta. Porque está se mudando toda uma política de saúde em detrimento de um financiamento que a gente acredita que seja errôneo. Isso aí não tem como absorver, vai promover mais doença. No nosso modo de ver, vai promover mais doença. Porque você vai limitar o que a Terezinha colocou aqui do acesso universal, né? A atenção primária ela cuida da saúde, nós vamos ter menos pessoas com
a porta de entrada da saúde bloqueada. Porque a partir do momento que tu está limitando o repasse para os municípios só das pessoas cadastradas, e quem não conseguiu se cadastrar? As pessoas vão ser atendidas como? Né? Vamos voltar ao tempo do INAMPS, que tinha, né, só atendia, depois que atendia quem tinha carteira assinada, que atendia os indigentes. Né? Nós vamos voltar a essa política, uma política arcaica, né? A política do tempo do senhor de engenho, né? O capitão de campo, já está meio que querendo colocar isso. O fato é que nós temos um capitão de campo controlando o Brasil nesse momento. Esse que é o grande problema, Odak. Bom, os problemas não param, no Brasil. E uma das questões, Terezinha, que tem afetado bastante também as políticas de saúde, além dessas questões todas que nós debatemos ao longo desse programa, é o fato das universidades terem perdido recursos, né, no campo da pesquisa, né, e da extensão, sendo as universidades, inclusive com seus hospitais universitários, com seus centros de pesquisa na área da ciência médica, as maiores hoje responsáveis pela inovação na saúde no Brasil e até na criação de políticas e medidas de prevenção que são exportadas, inclusive, para o mundo inteiro. A gente tem o exemplo aí da Fiocruz, que de tão, né, massacrada, vem sendo lembrada como a única organização brasileira que, de fato, tem a expertise para combater talvez o coronavírus. Então a gente vive num período em que, quando é afetado também a educação, afeta diretamente a saúde, né, nesse rolo compressor do Estado brasileiro de destruição da sua própria estrutura, anteriormente, né, dada. Então, queria que você fizesse uma avaliação de como essas políticas de saúde vêm sendo afetadas com o corte de recursos na área da educação. Bem, Rafael, muito bem lembrada essa questão, porque você vê que não é uma coisa isolada, não é uma política apenas de desmonte do Sistema Único de Saúde, é uma política do sistema como todo, do país, né? É um projeto para o Brasil que é contra o Brasil. Isso. Então, por isso que há uma relação direta, quer dizer, a educação está diretamente ligada. As nossas universidades, e principalmente as universidades públicas, elas têm um grande número de pesquisas que têm ação direta na nossa saúde, né? Você vê aqui, nós temos pesquisas aqui na UES que desenvolvem no sentido de ter como resultado a vacina para a dengue, né? E tantas outras questões que estão colocadas. E se essa política de desmonte também das universidades que vem sendo imprimida, claro que tem uma relação direta em relação à educação, principalmente, e em relação à saúde, né? Impacta diretamente na saúde. Por isso que a gente precisa compreender que nós estamos sendo chamados a, claro, tratar da questão da saúde, movimentos pela educação, a educação e toda a comunidade da educação tem se envolvido nessa luta. A da saúde se envolve, mas a gente ainda tem muito que avançar, né, nesse sentido, porque um conjunto de profissionais se consideram distantes dessa luta, né? Então a gente precisa superar essa dificuldade, mas a gente precisa avançar mais nesse sentido, né? E compreender que o que está em jogo é o projeto que está colocado para o nosso país, né? É um projeto muito sério, muito grave, não é por acaso, não é uma brincadeirinha quando ele tenta se colocar descaracterizando, desrespeitando, por exemplo, jornalistas, né? Recentemente, uma coisa assim desagradável, deselegante, a forma como ele trata os jornalistas, né? Então, aquilo é uma coisa pensada, aquilo não age por acaso, ele tenta falar para um público que ainda tem ligação com ele, que nós precisamos enfrentar, nós precisamos convencer, nós precisamos fazer essa grande ação na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, nos mais diversos segmentos, para que a gente possa ter o nosso país de volta e que a gente não corra esse risco de ver enterrada a nossa democracia, né? A gente precisa reagir e, portanto, eu fico muito feliz de vocês terem esse compromisso e terem essa programação de debater temas que são importantes, que dizem respeito diretamente à população, no caso a saúde, né?
É uma coisa que vai direto, a população, hoje, em todas as pesquisas, juntamente com a educação, é um dos segmentos que é mais sensível pela população, né? Os problemas da saúde. Então, a gente precisa, de fato, entrar nessa luta e a gente tem essa disposição, né? A luta não para nunca. Então, vamos continuar sensibilizando, agregando, trazendo mais pessoas. E em relação ao SUS, que a gente possa ter um grande movimento em defesa do SUS. Juntar todos esses segmentos que lutam, quantos grupos que existem no WhatsApp de defesa do SUS, né? Inúmeros. Então, vamos ver se a gente consegue juntá-los e junto também o que a gente já conquistou de controle social, junto às representações que existem dentro da estrutura, porque também ele teve uma ação nesse sentido, esse governo, né? De desmontar os conselhos. Quer dizer, uma ação grave. Você vê que é tudo pensado, o desmonte é geral, então a gente precisa reagir, temos reagido também, não está essa desesperança, não é o foco, assim, tem havido reação, a própria 16ª foi uma reação forte, né? Uma reação forte porque disse o que pensavam os profissionais, os gestores que têm esse compromisso, a população que estava lá representada, foi um movimento bonito, né? Muito bonito e, portanto, a gente não perde a esperança, não. A gente acha que temos muito o que fazer, mas também nós continuamos dispostos a lutar. Bom, estamos na reta final do nosso programa. Eu queria, então, pedir ao Odak para deixar os contatos de como a gente pode, Odak, participar ainda mais do que a Terezinha falou, né? Como a gente pode se envolver mais nessa questão da luta em defesa do SUS, em defesa da saúde pública brasileira, em defesa de políticas públicas de saúde. Nós, primeiramente, enquanto população, vai falar por partes. A população ela precisa participar das instâncias de controle social. É importante que a população de todos os municípios elas procurem saber o dia das reuniões do controle social da educação, o dia que funciona o Conselho Municipal de Educação, o dia que funciona o Conselho Municipal de Saúde, o dia que funciona o Conselho dos regimes de previdência, que alguns municípios ainda que já têm regime próprio de previdência. A população ela precisa ocupar as galerias das Assembleias Legislativas Municipais, Estaduais e a Federal para poder fazer essa pressão junto à classe política de não perder esses pontos e de procurar evoluir. Isso é um ponto. Outro ponto que a Terezinha trouxe, e às vezes a gente não é temor, mas é porque a gente, principalmente os profissionais da área de saúde, a gente vem de uma classe que muitas vezes não consegue fazer a leitura, né? Às vezes a grande maioria de nós vem de uma classe social com uma condição melhor do que a grande maioria da nossa população. E existe essa dificuldade de ir para as ruas. E existe, inclusive, a dificuldade de se reconhecer enquanto classe trabalhadora. E aí, nós, profissionais de saúde, a gente tem que entender e se reconhecer como classe trabalhadora. Deixar a vaidade de lado, o jaleco branco, ou qualquer que seja a cor dele, ele tem que ter o valor, né, com o cuidado com o próximo, e não daquilo ali ser uma barreira para que a gente alcance as ruas e faça a movimentação, as lutas pelo SUS, pela educação de qualidade e gratuita, pelo SUS universal, gratuito e de qualidade também. Nós precisamos ser propositivos. Nós, profissionais de saúde, ainda temos essa dificuldade por tudo que traz e por todo o histórico que está vinculado aos profissionais de saúde. Uma outra coisa que a gente precisa trazer para a população é o que é esse Previne Brasil. A gente está saindo de uma proposição que sempre teve, desde a criação do SUS, de ver a saúde como um todo, né, de uma forma holística, de uma forma bem maior, para uma situação simplista. O Previne Brasil, ele foca vai focar em 21 pontos. E aqueles 21 pontos ali vão ser, vamos dizer assim, o que vai ser analisado pelos próximos 3 anos. Esse ano nós teremos 7 pontos, a serem avaliados, a proporção de gestante com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação, a proporção de gestante com realização de exames para sífilis e HIV,
proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, cobertura de exame citopatológico, cobertura vacinal poliomielite inativada e de pentavalente, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida e percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada. Então, assim, você tem de 7 itens aqui, praticamente reduzido a 3, que se você for olhar, você tem a atenção total à gestante, a cobertura vacinal no país e a história que a gente antigamente falava que era do hiperdia, que era a atenção ao hipertenso e diabetes. Então, de 7 pontos, você tem praticamente 3 distribuídas em 7. E o que a gente avaliava anteriormente e trazia como política de saúde era uma política muito mais ampla, era o ser humano visto de forma holística, além não era tratado somente a doença, não era tratado somente um fator que fosse determinar saúde ou doença, era tratar a saúde como um todo, era visto questão de lazer, a questão de como de alimentação e tudo mais. E todos os dados hoje do Ministério, a tendência é de ser só número, de avaliar pura e simplesmente número. A gente não pode estar se dar por satisfeito de ter só o número. O número, muitas vezes, ele é um determinante, sim, mas, às vezes, ele esconde a realidade. Então, a gente precisa, hoje, trazer todas essas discussões para você que está nos vendo, está nos assistindo, e aos profissionais, aos usuários, precisamos nos informar mais, deixarmos de ver só aquelas noticiazinhas de WhatsApp e procurarmos o Diário Oficial da União, o que é que está posto lá, ver veículos que tenham compromisso com a população e que levam a informação de forma correta, procurarmos ler revistas que não são sensacionalistas. Nós temos aí Carta Capital, temos Le Monde, Diplomatique, que são revistas que têm um compromisso com a população no todo, né? Não está vinculado a uma questão do mercado privado, vamos dizer assim, e a gente precisa acordar, meu povo. A gente precisa acordar, a gente precisa ir à luta, e o SUS ele traz essa inquietação para nosso povo. O nosso povo ele precisa entender que se alguém pensa que o SUS é inoperante, ele vai ver o caos que é o país sem o SUS. Porque se com o SUS a gente já tem a dificuldade, com o SUS a gente tem essa dificuldade que tem hoje, sem o SUS vira um caos. Porque nós não teremos condição de absorver todas as formas de doenças que vão surgir na nossa população. Hoje nós já temos dificuldade com a saúde mental e nós vamos ter dificuldade cada vez mais, porque Rafael, a gente começa a conversar e até pensemos em respostas mais curtas. Mas olha, o que é que reflete um financiamento desse aí de forma de privatizar a saúde? O servidor concursado, aí a gente já leva para a questão da previdência. O servidor que é concursado, ele contribui para o regime próprio de previdência do município dele. Né? O servidor terceirizado não, é para o regime geral. Só nisso aí já vai refletir lá na frente quando aquele servidor vai aposentar-se. Porque a tendência é que essas caixas de previdência, né, dos servidores que são concursados, e aí por isso que a gente briga pelo concurso público no movimento sindical, se ele não for reativado, esses concursos, a tendência é que essas caixas elas fiquem no vermelho e elas deixem de existir. E aí você vai ter o quê? Pessoas aposentadas, aí vai acontecer o mesmo que acontece no Chile hoje. Pessoas aposentadas que recebem dinheiro, uma parcela que é mínima, que não consegue para ter saúde, educação, nem o dinheiro para comprar o seu próprio remédio, e vai restar o quê? A suicidar-se? É isso que a gente quer para a nossa população? Então, são essas reflexões que a gente precisa trazer, né, e precisa fazer nesse momento tão difícil que a gente atravessa. No mais, a disposição, a Terezinha já colocou aqui, a nossa disposição à luta, ela vai ter sempre. Nós estaremos sempre na luta, estaremos naquela linha ali da frente, onde tem aquela faixa, né, de sermos a ponta da flecha, a ponta da lança. Agora a gente precisa também que os nossos companheiros, os nossos queridos companheiros do Jaleco Branco nos acompanhem nessa empreitada, nos dêem as mãos e vamos nos dar os braços, e a população ela vindo junto, a gente consegue tirar o SUS desse atoleiro que está aí e desse checkmate que vai chegar. A saúde ela vai chegar, a saúde pública ela vai chegar num checkmate e nós vamos ter que optar
para onde vamos caminhar. Bem, recentemente, aliás, fruto desse momento político que a gente está vivendo no nosso país, né, nós sentimos a necessidade de nos organizarmos e constituímos inicialmente o Movimento Médico pela Democracia, e através dele a gente participava das movimentações de rua, realizava debates, né? E mais recentemente a gente deu um passo adiante e constituiu uma associação nacional, que é a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Aqui no nosso estado, nós temos a presidência, o coordenador, porque não tem presidente, o coordenador é um médico aqui do nosso estado, o Arruda Bastos, e nós temos outra representante também na direção geral, que é a Thais Matos. E eles participam da direção, é uma associação nacional, e a gente achou muito importante, foi aqui o encontro onde foi fundada essa associação, porque é um ponto de resistência, né? Como assim, a gente sente a necessidade de, na nossa categoria, no caso os médicos, de nós debatermos essa questão. A gente já reúne uma pequena parte, a gente precisa atingir muito mais, né? Então, existe isso, a sede da Associação Nacional também é aqui no Ceará. Então, eu posso depois passar para você o contato do Arruda, que é o nosso coordenador, para que ele possa trazer um pouco, né, do como está sendo, a nível nacional, a organização desse movimento, né. Além disso, por exemplo, eu, como coloquei, eu sou da direção estadual do PCdoB. Recentemente eu participei a nível nacional do 6º Encontro Nacional do PCdoB para tratar da questão da saúde. E foi muito interessante, porque foi após a 16ª, né? E a gente, então, abordou todos esses temas. A gente atualmente tem em dois governos de estado, nós temos secretário de saúde, que é no governo do Maranhão e no Espírito Santo, que estão desenvolvendo uma política interessante, né? Contrária, na direção contrária da política que está sendo desenvolvida no país. E a gente, então, as resoluções desse encontro, eu posso também depois passar, né? Porque são momentos em que você vai aprofundando, vai discutindo, vai tentando organizar, no sentido de que a gente possa envolver muito mais gente nessa luta em defesa do SUS, né? Aqui no Ceará também tem outros movimentos no sentido de defesa do SUS, que se organizam, assim, mais no sentido de se aglutinarem, de aglutinar, de debater, mas eu acredito que está sendo necessário que a luta do SUS hoje se impõe no sentido de que a gente possa fazer, digamos assim, um grande seminário aqui no estado de defesa, seja exatamente de defesa do SUS, né? Que a gente possa aglutinar todos os segmentos, né? Isso é uma questão a ser debatida, a ser discutida, não há nenhuma definição sobre isso, mas eu acho que a realidade exige que a gente tenha esse posicionamento. Claro que muita coisa já está debatida, decidida, as decisões da 16ª são para serem implementadas, né? Mas a gente precisa também procurar envolver aqueles que ainda não estão sensibilizados. Então, eu acho que a gente precisa divulgar mais, muito mais, a necessidade de que façamos um movimento de defesa do SUS, e que ele passe a ser um movimento forte, né? Eu sei que nas conferências nacionais sempre tem atos públicos, né? Eles não conseguem ser enormes, como, por exemplo, a educação consegue, né? É por essa dificuldade que foi tratada. Ainda não é uma coisa que todo mundo precisa, mas nem todo mundo se sente na responsabilidade de lutar por, né? Então, eu acho assim que ações como essa, desse programa, elas somam nesse sentido, de fazer com que vocês tenham acesso aos mais diversos municípios aqui do estado, né? Então, com certeza, isso vai chegar em mais diversos municípios, né? Então, é preciso que a gente tente ampliar esses debates e a gente tente chegar nesse momento de reunir todos aqueles que têm compromisso com o SUS em ações concretas e diretas de defesa do Sistema Único de Saúde, porque é uma questão urgente, né? E eu me coloco à disposição, assim, no sentido de levar aonde eu estou, porque
a gente atua em outros momentos, atua na política. Esse ano é um ano de muita discussão política, né? E as cidades é que são o foco nesse momento. Então, e é nas cidades onde estão sendo aplicadas as políticas de saúde, né? Então, a gente precisa levar a questão da saúde para as discussões que vão ocorrer nesse ano, a gente procurar colocar essa questão como fundamental, e colocar a nossa visão, porque a gente sabe que todo mundo, quando vai, diz assim, defende a saúde, né? Mas defende a saúde, qual saúde? Defende qual sistema? Está defendendo de que lado você está, né? Porque a gente tem um lado, que é o lado da democracia, o lado de desenvolver políticas públicas, o lado de fato, fazer com que esse sistema universal, público, gratuito e de qualidade, ele permaneça assim, né? Que ele consiga chegar comemorar os próximos anos, né? Que ele não tenha um basta, que é o que esse governo pretende, destruir o SUS. E nós estamos no caminho contrário, de defesa do SUS. Então a gente agradece a participação aqui da médica Terezinha Braga, do cirurgião dentista Odax Rubira, que foi o nosso convidado de hoje do Estúdio F, que debateu o tema único de saúde e debateu as políticas públicas na área da saúde. E como foi bem lembrado pelos nossos convidados, é momento da gente pensar realmente o que a gente pode contribuir para melhorar o SUS, fortalecer o SUS e batalhar para que ele continue, né, sendo a nossa regra hoje no Brasil. Sobretudo nesse ano em que as prefeituras terão aí os mandatos ou renovados dos prefeitos e também das casas legislativas, vamos pensar em que a gente vai votar. Porque uma das coisas que aconteceu nesse último período é que o Previna Brasil, né, aquele programa lá, Previne Brasil, aquele programa lá que afeta diretamente a saúde pública, teve um acordo dos secretários municipais de saúde, da organização que eles fazem parte. Então, qual o interesse dos secretários municipais com um programa que supostamente, né, possa modificar as políticas de financiamento da saúde? Então é bem preocupante o que a gente está vivendo e é preciso fazer um recall geral aí da política brasileira para saber realmente onde estamos compromissados com as questões do povo. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, eu peço que você curta, compartilhe, marque a galera aí no Facebook, no Instagram, marque o pessoal também no YouTube, para que a gente consiga alcançar mais pessoas e que esse debate realmente consiga o seu objetivo, que é fomentar uma discussão social sobre o SUS brasileiro. A gente volta numa próxima oportunidade debatendo assuntos sem interesse e as políticas públicas brasileiras têm espaço para o Estúdio F. Muito obrigado e até o próximo encontro.